Nós temos uma palavra para falar hoje a respeito de Ruth, de Noemi e de Ruth. Noemi e Ruth em busca de um remidor. Você que tem nos acompanhado aí, acompanhado a nossa live. Vamos ver quem foi entrando aí. Facebook e pelo Instagram. Já estamos online aqui. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos falar hoje a respeito de Noemi e de Ruth em busca de um remidor. Remidor. Para quem não sabe, né? Remidor é aquele que vem nos redimir, aquele que vem nos salvar, aquele que vem resgatar para nós aquilo que nós perdemos, nos trazer de volta aquilo que o Senhor nos prometeu. O Senhor Jesus, ele veio como nosso remidor, como nosso redentor, como nosso salvador. Ele veio para nos trazer de volta a presença do Pai, resgatar para nós as bênçãos que o Senhor nos prometeu, né? Deus, ele faz para nós uma promessa lá no livro de Gênesis, no início do livro. Ele nos faz uma promessa através de Abraão, né? E ao longo do tempo, o povo foi perdendo as bênçãos de Deus, os milagres, a resposta de Deus, e se afastou da presença de Deus. E perderam ali o seu remidor, aquele que queria trazer a ele a presença do Pai e as bênçãos prometidas a nós, através do Senhor Jesus. Ele vem resgatar essa bênção, essas promessas que nós perdemos ao longo do tempo. E Jesus, ele veio para resgatar as promessas de Deus. Ele veio para nos salvar de um mundo de pecado, de engano, e nos trazer de volta à presença do Senhor. Então, o remidor é aquela pessoa que vem nos trazer de volta a vivenciar as promessas de Deus. E a história que nós vamos ver aqui a respeito de Noemi e de Ruth vai falar justamente sobre isso. Porque Noemi, ela perdeu, né, a conexão das bênçãos de Deus e ela conhece ali a sua nora Ruth e fala com Ruth a respeito da lei de Deus, que era a lei do resgate, a lei do remidor, né? E ali então Noemi fala para Ruth a respeito dessa bênção, a respeito desse resgate do remidor, que ela tinha direito, que todos nós temos o direito a esse remidor. E então aqui, no livro de Ruth, eu vou ler aqui para nós, no livro de Ruth, capítulo 1, a palavra de Deus, ela fala assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Bem, a história que nós vamos falar é a respeito de Noemi, Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. A Bíblia fala, aqui no livro de Ruth, capítulo 1, que havia uma grande fome na terra. Você vai perceber que durante todas essas 21 mulheres que nós estamos falando, uma coisa que tem muito em comum nessa história é a situação problemática que as pessoas estavam vivendo naquela época.
E isso vem muito a falar o nosso coração, porque é justamente o que nós também estamos vivendo hoje, no nosso habitar hoje, no nosso mundo hoje. Estamos vivendo uma situação de calamidade, de escassez. Estamos vivendo uma situação muito complicada, onde estamos enfrentando problemas políticos, problemas religiosos, problemas familiares. E com isso, o que acontece? Nós precisamos de alguém que venha resgatar, alguém que venha nos remir, que venha nos redimir, que venha nos trazer de volta as bênçãos de Deus. Então, por isso, essa história de Noemi e Ruth tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje, né? Que é a volta, né, das bênçãos, buscar em Deus uma remissão para que nós venhamos novamente a desfrutar das bênçãos e das vitórias de Deus. Bem, a Bíblia fala que havia então uma grande fome na terra. Além da fome, havia também todo esse contexto de problemas financeiros, problemas políticos, problemas religiosos. Tudo isso estava acontecendo nessa época. E por causa dessa grande fome que Noemi e seus familiares estavam enfrentando, eles precipitam. Nós vamos ver que houve uma precipitação por parte de Noemi, de Alimeleque, houve ali uma precipitação da parte de Noemi e de Alimeleque. E quando nós nos precipitamos em tomar uma atitude, muitas vezes nós vamos ter alguns problemas que vão complicar a nossa vida de uma certa forma. Quando você entra numa situação que você pensa que aquilo que você está vivendo não está bom e você não confia que Deus está no controle, porque veja bem, Deus, as promessas de Deus, elas não estão condicionadas a ambientes. Elas não estão condicionadas à nossa cor, elas não estão condicionadas à nossa situação financeira. As bênçãos de Deus, as promessas de Deus, elas não estão condicionadas a país, a nação, a cor da pele, a se é homem, se é mulher, não. As bênçãos do Senhor, elas são derramadas sobre nós e se nós crermos, nós vamos vivenciar as bênçãos do Senhor. Nós não precisamos, muitas pessoas, muitas vezes, eles acham que eles precisam sair de um determinado local, mudar de bairro, mudar de cidade, muitas vezes até mudar de país, para desfrutar das bênçãos do Senhor. E isso não é verdade, porque a promessa do Senhor, o Senhor, ele faz uma promessa a Abraão e ele diz assim, Abraão, onde colocar a planta dos seus pés, ali as bênçãos irão te seguir. As bênçãos, elas vão correr atrás de você e vai te alcançar. Essa é uma promessa que o Senhor faz. Então, ele diz, as bênçãos do Senhor, elas vão correr atrás de você e vão te alcançar. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela acha que ela tem que sair correndo atrás da bênção, ela tem que correr para os Estados Unidos, para a Itália, para o Canadá, para isso, para aquilo, para buscar a bênção do Senhor. Eles pensam que as bênçãos do Senhor estão condicionadas a local, a cor, a situação financeira. Não. As promessas de Deus, elas não estão condicionadas a nada disso. O Senhor, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Então o que o Senhor está dizendo? Se nós verdadeiramente estivermos conectados, convertidos na presença do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas vão naturalmente correr atrás de nós e nos alcançar. E onde nós colocarmos os nossos pés, ali a bênção do Senhor já está estabelecida. Amém? Amém? Já está estabelecido. As promessas de Deus não estão condicionadas a nada disso. E muitas vezes as pessoas acham que elas têm que sair. Eu tenho que mudar de bairro, porque aqui no bairro não vai dar certo. Eu tenho que mudar de estado, porque aqui nesse estado não vai dar certo. Eu tenho que mudar para outro país, porque aqui não vai dar certo. Vai dar certo em nome de Jesus. As bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida.
está sobre a sua vida. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor vai ordenar. Ele falou assim, eu, Senhor, vou ordenar a bênção aonde você estiver. Você veja bem que Abraão, ele fala com Ló assim, para onde você quer ir, Ló? Você quer ir para a direita? Você quer ir para a esquerda? Para onde você quer ir? A Bíblia diz que Ló, ele olha para o lado que estava mais bonito, onde haviam pastos verdejantes, onde havia muita água, muita fartura, e ele, então, ele decide ir para um determinado local. Vamos dizer que ele foi para a direita. E Abraão falou assim, olha, você pode escolher para onde você quer ir. Se você quer ir para a direita, se você quer ir para a esquerda, se você quer ir para o Canadá, para os Estados Unidos, para a África, você pode escolher aonde você quer ir, porque aonde eu for, a bênção do Senhor vai estar comigo. Porque a bênção do Senhor, ela está dentro de nós, é uma promessa de Deus para nós. Então, onde nós formos, a bênção vai conosco. E assim também acontece com... Voltou aí? Voltou? E assim também acontece com Isaac, filho de Abraão. A Bíblia diz que Isaac, ele semeou naquela terra. Ele chega na terra, uma terra seca, uma terra que não produzia nada, os poços todos entulhados. E a Bíblia diz que Isaac, ele chega naquela terra e ele só estava com um saco de sementes. A única coisa que ele tinha era aqui, um saco de semente. Amém, voltou, né? A única coisa que ele tinha era um saco de semente. E a Bíblia diz que quando Isaac, ele chega naquela terra, ele começa a desentulhar aqueles poços e a água começa a jorrar, né? E nós vamos ver que os inimigos, eles começaram a tentar entulhar os poços de Isaac, né? Que Isaac abria, para cada poço que Isaac abria, os inimigos iam lá e entulhavam os poços, fechavam os poços, e aí Isaac saía dali e abria um outro poço mais para frente, e o poço que Isaac abria, novamente começava a jorrar as águas. Então, o que isso quer dizer? A bênção está condicionada a nós. Somente nós podemos impedir as bênçãos e os milagres de Deus acontecer na nossa vida. E a palavra de Deus, então, fala que havia essa grande seca na terra de Belém, de Judá. E Noemi e Alimeleque, vendo toda aquela escassez, toda aquela fome, a falta de chuva, problemas de todas as partes, a Bíblia diz que eles saem daquela terra de Belém e vão para uma terra chamada Moabe. E ali eles fixam residência ali, Noemi, Alimeleque, Quilom e Malom. Só que depois que eles chegam naquela terra, a situação fica muito pior do que já estava. Antes havia fome, antes havia seca, mas eles estavam na terra da família deles, eles estavam no meio de seus familiares, eles estavam numa terra que eles conheciam, aonde Deus estava ali no comando. Bastava eles buscarem a presença de Deus, que Deus tinha compromisso com eles. Eles vão para uma terra, para a terra de Moabe, e lá na terra de Moabe havia um Deus chamado Amote, um Deus que as pessoas, eles sacrificavam crianças para esse Deus. E ali, eles estão ali, quando eles chegam ali, começa a haver um confronto entre a família de Noemi com os costumes daquele local. E a Bíblia não fala de detalhes que aconteceram entre eles, mas pouco tempo que Noemi estava ali, a Bíblia diz que o marido de Noemi, Alimeleque, morre. A Bíblia não fala em quais circunstâncias que eles morrem, né? E ela fica viúva naquela terra estranha. Passa-se 10 anos. Os filhos de Noemi morrem também. Eu estava pesquisando sobre a história de Noemi e de Ruth para poder estar falando aqui com vocês. E tem alguns filmes aí na internet, no YouTube, falando a respeito da história. E você vai ver que na história lá, fala que houve um confronto entre os filhos de Noemi com os povos da época. Ruth era uma sacerdotisa deste Deus chamado Maloche. E é ela quem preparava algumas crianças para
ser sacrificada a este Deus Maloche. Porque ela não conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Mas ali, pelo o que fala o filme, a Bíblia não está falando, porque a Bíblia não fala todos os detalhes. Mas o que acontece? Malom, filho de Noemi, conhece Ruth e começa a pregar para ela. Começa a falar do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. E ali ela começa a se converter ao Evangelho. Ela começa a se converter à palavra. Ela começa a se converter ao cristianismo, a palavra de Deus da época, né? Que Malom começa a falar a respeito começa a falar para ela a respeito do poder de Deus. E ela então começa a se converter ao Deus Todo-Poderoso. E o que acontece? No filme, né, que eu assisti falando a respeito disso, não está na Bíblia fala apenas que morreu Alimeleque, marido de Noemi, morreu Malom e morreu Quilom. Todos morreram ali na terra. Então, no filme mostra que eles foram, na verdade, assassinados, né, por adoradores deste Deus chamado Maloche. E ali, então, diante daquela situação, a Bíblia fala que fica Noemi, Ruth e a outra nora dela. Ficam as três ali, sem marido, sem ter condições de viver. Porque você imagine hoje, para nós hoje, já é bem difícil a mulher ela ocupar certas posições, certos lugares. É muito comum hoje as pessoas têm essa dificuldade, a gente que é mulher, a gente tem essa dificuldade de entrar em determinados lugares ainda hoje. Nessa época, imagine essa época, como que era a situação, como que ficou ali Noemi, Ruth e a sua outra nora, como que elas ficaram ali naquela situação sem saber o que fazer, sem saber como que elas iriam se sustentar, como que elas iriam conseguir viver as três ali sem ter nenhum bem, sem ter condições financeiras, sem ter condições para nada, né? Elas teriam que viver como escravas. Então, diante dessa situação, o que Noemi faz? A Bíblia diz que Noemi, ela decide voltar para Belém, de Judá, para o meio do seu povo. E quando Noemi toma essa decisão, ela dá às suas duas noras a oportunidade delas irem viver a vida delas. Ela dá para elas a oportunidade delas voltarem a viver com a família delas, que eram os amonitas, né? Fala assim, olha, voltem agora para a casa dos seus pais e vocês vão procurar ali refazer a vida de vocês, casar de novo. Vocês ainda estão jovens, vocês podem casar de novo, ter filhos, porque elas haviam casado com os filhos de Noemi e não tinham tido nenhum filho. Então isso era bem preocupante para a mulher na época, não ter nenhum descendente, não ter um filho, alguém que viesse a suceder, alguém que viesse continuar a sua descendência. Então, Noemi, entendendo a situação, ela fala assim, olha, eu não tenho mais como ter filhos, eu não tenho mais como garantir para vocês uma vida de família. Então, voltem agora para os seus familiares e procurem refazer a sua vida, procurem, vocês podem se casar de novo, vocês ainda são jovens, então voltem para lá. Só que Orfa, né, uma das noras de Noemi, aceita voltar. Ela resolve voltar para o seu povo. Mas Ruth não aceita. Ruth, ela fala uma das passagens mais bonitas que nós vamos encontrar aqui no livro de Ruth, uma passagem muito bonita, bíblica, é muito usada para convites de casamento. Hoje em dia as pessoas, quando vão casar, gostam de colocar essa passagem, que é a resposta de Ruth para Noemi. Quando Noemi fala para Ruth assim, volta para os seus familiares, para que você possa refazer a sua vida, se casar, ter filhos, volte para eles. E a Bíblia diz que naquele momento Ruth fala assim para
para Noemi: não me instes para que eu te deixe. Ou seja, não me peça para te deixar, porque onde fores, irei eu. Onde pousares, pousarei eu. O seu Deus será o meu Deus. Né? Então é muito comum colocar aí essas frases, aí, esse versículo bíblico nos convites de casamento, falando a respeito da mulher e do homem. Não me inste para que te deixe. Né? Porque onde quer que fores, irei eu. Onde colocares os vossos pés, eu também colocarei. O seu Deus será o meu Deus. Né? Foi a declaração mais linda que uma pessoa pode fazer para outra. E Noemi faz e Ruth faz essa declaração de amor por Noemi, fala com ela: não é porque nós não temos mais a ligação com Amon, que era meu esposo, mas você ainda continua sendo a minha sogra, apesar da morte do meu marido. Eu continuo te considerando, continuo te amando e te respeitando. E é uma atitude linda da parte de Ruth. Então, Ruth, ela faz uma declaração de amor pela sua sogra, Noemi, né? É muito comum as pessoas não gostarem muito da sogra, do genro, ter uma briga nisso aí, mas Ruth não. Ruth, ela entendeu que apesar do seu esposo ter morrido, Malom ter morrido, ela ainda continuava com a mesma responsabilidade, com o mesmo carinho, com o mesmo amor pela sua sogra. E ela fala assim: não vou te deixar abandonada. Porque ela sabia o que seria de Noemi, sozinha, sem ter ninguém, sem ter um amparo, sem ter ninguém para cuidar dela. E ela fala assim: não me inste para que te deixe, eu não vou te deixar. Onde fores, irei eu. O seu Deus agora é o meu Deus. Ruth, naquele momento, ela faz essa declaração de amor linda para Noemi, né, dizendo: eu não vou te deixar, eu vou estar com você, nós vamos caminhar juntas, nós vamos vencer juntas, onde você for eu vou também, o seu Deus é o meu Deus, nós duas vamos trabalhar juntas, nós duas vamos lutar juntas. E aí a Bíblia diz que Noemi, então, juntamente com Ruth, ela volta para a terra de Belém, né? Volta para a terra de Belém. Só que voltar para a terra de Belém era uma situação muito difícil. Por quê? Porque quando Noemi e Ruth chegassem na terra de Belém, o povo, os moabitas, eram inimigos do povo de Israel. Porque os moabitas eram um povo pagão. Era um povo que... Os amonitas, quer dizer, era um povo pagão que servia a deuses estranhos. Então, quando Ruth e Noemi voltam para Belém, com certeza elas iriam enfrentar ali uma situação difícil. Por quê? Por causa do Deus de Ruth, embora ela já tinha saído, já tinha deixado aquele Deus estranho para lá e agora ela estava servindo ao Deus de Israel, mas de toda maneira chegar ali naquela cidade, elas teriam que enfrentar uma situação difícil, porque ainda eram duas mulheres, ainda tinham algumas dificuldades. Só que Noemi fala assim: olha, Ruth, aqui na cidade de Belém, no meio do meu povo, nós temos um costume. Que costume é esse? A lei do leviarato. Que lei é essa? Essa lei era uma lei que protegia as mulheres da época. Como assim? Quando o marido morria e essa mulher ela ficava sozinha, o que acontece? Essa lei garantia a ela proteção no sentido seguinte: o irmão do marido, no caso o cunhado, ou um parente próximo deveria casar-se com aquela mulher e garantir proteção e cuidado para ela. Garantir que a descendência dela iria continuar. E é algo assim tão bonito
que a Bíblia garantia para a mulher essa proteção, esse cuidado. Para a mulher não ficar sozinha, desamparada. Então o irmão deveria casar-se com a cunhada, né? Ou um parente mais próximo deveria casar-se com ela e garantir proteção, cuidados financeiros, herança. O primeiro filho que essa mulher tivesse, no caso com o seu cunhado ou com o parente com que ela viesse a se casar, o primeiro filho que nascesse deste relacionamento, o cunhado ou o parente, ele tinha o cunhado ou o parente que casasse com essa mulher, o filho que ela viesse a ter com ele receberia a herança maior. A herança maior. Ele seria como se fosse o primogênito. Direito à bênção dobrada. Direito à bênção. Então, era uma proteção que a lei dava à mulher. Então Noemi fala assim, olha, nós vamos voltar para Belém e lá nós vamos encontrar um remidor. Nós vamos encontrar alguém que vai garantir para você a sua bênção, a sua prosperidade. Alguém que vai garantir para você uma descendência, uma família. Então nós vamos encontrar alguém que possa vir remir, que venha redimir, alguém que seja o seu remidor. E aí a Bíblia diz então que Noemi ela volta mais Ruth para essa cidade de Belém, e ali elas enfrentam algumas dificuldades, mas logo que Ruth chega naquela cidade, ela vai procurar trabalho. E Noemi fala com ela assim, olha, a única coisa que você pode fazer aqui, que a lei garante, é que você possa trabalhar no campo, colhendo, né, de acordo com a plantação daquele local. Você tem o direito de ir colher. Você é uma proteção da lei. A lei garante isso para você. Você tem o direito de ir trabalhar na terra e você pode colher naquela terra como estrangeira. A lei te dá direito de fazer isso. Então, Noemi manda Ruth ir procurar uma fazenda, a fazenda de um dos seus parentes chamado Boaz. E aí Ruth ela vai para a terra de Boaz. Boaz tinha plantação de espigas, de milho na época, né? Creio que muito mais coisa, mas ela vai trabalhar ali naquelas terras para respigar ou para colher aquelas espigas. E aí nós vamos encontrar outra lei muito importante que estava operando na época, que é a lei, lá no livro de Levítico, que fala a respeito da colheita. Como que é essa lei? Lá no livro de Levítico, assim, quando colheres ou quando cegares, não colha todo o fruto da terra. Ou não colha 2 vezes, colha somente uma vez, porque era costume fazer a colheita e depois voltar fazendo uma nova abordagem naquele espaço para ver se ainda ficou alguma coisa. Só que Deus ele manda Moisés colocar uma lei e fala assim, não vai colher 2 vezes, você vai passar, colher e vai sair. E vai deixar o resto que sobrar para os órfãos e para os estrangeiros. Então essa era uma lei. A lei de cuidado com as minorias. A lei de cuidado com as pessoas que não tinham tanto quanto os outros tinham. Então Deus garantia isso e falava assim, olha, o resto da colheita vai ficar para o estrangeiro, vai ficar para os órfãos e vai ficar para as viúvas. Deus é muito lindo, irmãos. Deus ele tem cuidado de nós. Ele se preocupa sim. Ele se preocupa com nós.
ele se preocupa em nos garantir o sustento, nos garantir a bênção. Ele tem esse cuidado com o seu povo. Por isso ele coloca essa lei e fala, não tire tudo que a terra tem, deixe um pouco lá, você colha aquilo que você tem direito, mas deixa um pouco para a viúva, para o estrangeiro, para aquele que não tem condições, deixa um pouco para os órfãos. E isso, quando Ruth chega ali naquela terra, a Bíblia diz que Boaz vê Ruth na terra ali, colhendo as espigas. E o que Boaz faz? Boaz, ele pergunta quem era Ruth. E eles falam, essa aí, Ruth, ela é esposa de Malom, filho de Noemi e Elimeleque. Eles tinham saído da terra, tinham ido embora para Moabe, mas quando eles chegaram lá, morreram, ela ficou viúva. Seus 2 filhos morreram, elas voltaram aqui para Belém, e ela trouxe consigo sua nora, Ruth. E essa aí é Ruth que está colhendo aí junto conosco. E o empregado de Boaz, ele permite, olha só, por que ele permite que ela colha naquela terra? Porque ele sabia da misericórdia, sabia do coração bom que o seu patrão Boaz tinha. Então, a Bíblia diz que Boaz, quando ele vê Ruth colhendo, quando ele vê o amor de Ruth por Noemi, o cuidado de Ruth por aquela, ela já não tinha mais nada, o marido tinha morrido, ela não tinha por que ficar junto com a sogra mais, ela podia seguir o caminho dela e tchau, mas não, ela teve cuidado da sua sogra, né? Então, quando Boaz vê a misericórdia, o cuidado de Ruth, ele então resolve ajudá-la. E aí ele chama o empregado e fala assim com eles assim, quando vocês colherem, deixa um pouco de espiga cair no chão. Então, além daquele resto a sobra, né? Não vou dizer resto, além daquela sobra de colheita que estava no campo, Boaz fala assim, deixa cair mais. Quando vocês saírem, sacode um pouco aí a sua aljava e deixa cair um pouco mais para que ela possa colher. Olha o amor de Boaz, a misericórdia que o povo de Israel tinha. E são ensinamentos de Deus. Deus, ele tem cuidado do seu povo, dos seus filhos. E nessa passagem bíblica, lá no livro de Levítico, o Senhor ele fala assim, que nós não devemos colher todo o fruto da terra. E fala assim, os meus filhos não vão comer resto. Os meus filhos não vão comer resto. Então, o cuidado de Deus ali com Ruth, na pessoa de Boaz, que era o remidor de Ruth, ele cumprindo essa palavra de Levítico, de que os filhos de Deus não vão ficar comendo resto, ou comendo só o que sobra, mas eles têm direito a uma porção maior. A Bíblia diz que Boaz fala assim, deixe um pouco mais no chão para ela, deixe ela pegar mais coisa. E Ruth, então, ela vai para casa abastada, ela vai para casa com um feixe de grandes espigas. E quando ela chega na casa de Noemi, Noemi fica na maior felicidade e pergunta para ela, onde você foste cegar, onde você foste colher? E ela fala que ela foi colher na terra de Boaz. E aí, quando ela fala que ela tinha ido colher na terra de Boaz, Noemi fala assim, olha, Boaz, ele é um parente meu. Ele é o seu remidor. Ele pode te remir. Ele pode garantir para você, através do casamento, ele pode garantir para você o resgate daquilo que você perdeu. Quando meu filho morre, né, quando Amon morre, e ela então se torna viúva, e naturalmente não tem filhos, não tem condições financeiras, ali Boaz, ele vem trazer de volta para Ruth a esperança.
vem trazer de volta para a Ruth a solução. Vem resgatar para a Ruth as bênçãos que ela havia perdido. E aqui eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus remidor. O Senhor é aquele que vem nos remir. O Senhor é aquele que vem trazer de volta para nós as bênçãos que nós perdemos. O Senhor, Ele vem garantir para nós uma vida de bênção, uma vida de prosperidade. Deus, Ele não quer que nós vivemos uma vida de miséria, de escassez. Deus, Ele não quer que nós tenhamos uma vida de necessidade. Deus, o projeto de Deus é que os seus filhos desfrutem do melhor dessa terra. Amém? Lá no livro de Isaías, capítulo 19, fala assim: comereis o melhor dessa terra e fartareis. Deus, Ele quer que nós venhamos a desfrutar do melhor dessa terra, em todos os sentidos. Deus, é projeto de Deus que nós tenhamos uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, que nós, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos como Noemi está vivendo, como Ruth está vivendo, como a terra ali está vivendo, Deus mesmo assim quer garantir para nós a bênção. Mesmo vivendo essa situação que nós estamos vivendo hoje, estamos aí vivendo essa pandemia, né? Ou essa quarentena, como você queira chamar. E muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas perderam o emprego. Estamos vivendo uma crise política, estamos vivendo uma crise financeira, estamos vivendo uma crise até mesmo religiosa, onde hoje nós podemos perceber a dificuldade até mesmo de você falar alguma coisa. Quando nós vamos muitas vezes falar para as pessoas alguma coisa, as pessoas elas não aceitam. Porque as pessoas estão com a sua fé, muitas vezes adormecida ou até mesmo sem fé mais. Diante de tantos problemas, diante de tantas dificuldades. E muitas vezes a pessoa ela acha que ela sair de estado, sair de país, que ela fazer isso ou aquilo, que vai mudar a situação. O único que pode mudar a nossa situação é Deus. Nós precisamos estar com a nossa fé firmada em Deus. Eu quero dizer para você, a bênção que você precisa, ela não está à sua direita, ela não está à sua esquerda, ela não está na sua retaguarda, ela não está na frente. A bênção que você precisa está no alto. É lá do alto que ela vem, né? Eu sempre tenho dito isso aqui. Quando o salmista Davi, ele faz aquela oração, ele fala assim: eleva os meus olhos para o alto, ou para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? O nosso socorro, ele não vem da direita, ele não vem da esquerda, ele não vem de trás, da frente. O nosso socorro, a solução para os nossos problemas, seja ele financeiro, espiritual, seja ele em qual área for, a saúde, os nossos problemas, a solução dele vem do alto, vem dos céus. Então eu quero dizer para você, meu amigo, você minha amiga, você que está aí comigo aí, nessa série que nós estamos fazendo, de frente com as 21 mulheres da Bíblia. Eu quero dizer para você, você é uma vencedora. Você é um vencedor. Deus, ele tem compromisso com você. Não se preocupe, não se preocupe. Igual Noemi, ela estava preocupada porque ela estava sem marido, estava sem os filhos.
Mas veja bem, Deus ele traz um remidor. Deus ele traz alguém que vem resgatar a esperança de Noemi e de Ruth. Deus ele traz alguém que vem trazer para elas a solução do problema. Então eu quero dizer para você, estamos já terminando aqui, falta 8 minutinhos, mas eu quero dizer para você, confie no Senhor. Não coloque a sua confiança em homem, não coloque a sua confiança em mulher, não coloque a sua confiança na situação do país, não coloque a sua confiança em nada disso. Coloque a sua confiança no Senhor. É no Senhor. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode entrar como um remidor, como aquele que vai trazer a solução, como aquele que vem trazer a resposta para você. Pedir ao Senhor, assim como nós temos feito toda quinta-feira, para que o Espírito de Deus, ele possa entrar na sua casa. Que a glória do Senhor, ela possa inundar a sua vida, a sua casa, a sua empresa, e que você possa saber que você não está sozinha. Você não está sozinha, você não depende de filhos, você não depende de marido, você não depende de ninguém. A única pessoa com quem você tem que depender é de Deus. É de Deus. Se Deus estiver na sua vida, se Deus estiver na sua casa, fique tranquilo. Tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Esta é a minha palavra para você neste momento. Senhor Deus amado, Deus poderoso, eu oro neste momento. E eu peço ao Senhor que o Senhor possa entrar na casa dos teus filhos, das tuas filhas neste momento, como aquele que vem redimir, como aquele que é o nosso remidor, como aquele que vem trazer a solução, o resgate da fé, da esperança. Meu Deus, se onde houver uma pessoa triste, angustiada, enferma, eu te peço, meu Deus, que o Senhor entre dentro desta casa, meu Pai, e promova ali dentro a libertação, a cura, a salvação, que o Senhor venha resgatar, meu Pai, tudo que as suas filhas perderam, tudo que os seus filhos perderam, que o Senhor seja o nosso remidor, aquele que vem trazer de volta para nós a esperança, a solução, a resposta que nós precisamos. Se neste momento tem alguém, meu Pai, precisando de um milagre especial, precisando de um milagre urgente, para pagar uma dívida, alguém que está precisando de uma cura, que o Senhor entre dentro dessa casa, meu Pai, e que o Senhor possa fazer o milagre que essa pessoa precisa neste momento. É no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso remidor, que eu oro. Meu Deus, entre agora na casa, meu Pai, de cada uma das tuas filhas e dos seus filhos e promova para elas a bênção que elas precisam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua casa, eu profetizo sobre a sua vida, o milagre que você precisa, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada por vocês estarem aí conosco aí. Tome posse da bênção do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique em paz. Até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.